Olha aí quem está mais uma vez com vocês, o professor Renê, né, o titio Renê, hoje para falar de origem da vida, né, uma sequência de várias aulas sobre esse tema, né? Essa é a primeira de todas, né? Então, na sequência do slide, como sempre, né, para a gente se organizar aí, a gente começa falando de abiogênese versus biogênese. Então você pode dizer, professor, mas é um tema muito simples, realmente de fato, mas é melhor pecar por excesso que por omissão. Vamos trabalhar em separado cada um desses temas, ok? Então comecemos com a biogênese ou geração espontânea. Ô tio, o que é a biogênese? O que é a geração espontânea? Obviamente vocês sabem que a biogênese é você acreditar que a matéria inanimada pode dar origem espontaneamente a seres vivos, beleza? Professor, e a biogênese? Biogênese é bem diferente, né? A biogênese é você acreditar que um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente, né? Ou seja, um ser vivo não surge do nada, um ser vivo surge de outros seres vivos que já existiam. Aí nesse momento vocês podem dizer, professor, mas é muito óbvio que a biogênese está certa e a biogênese está muito errada. É fácil você fazer essas ponderações à luz dos conhecimentos atuais, né? Mas, por exemplo, lá no século XVII, quando a biologia surge como ciência, existia uma dicotomia, né? Parte dos biólogos acreditavam na abiogênese, inclusive a maioria, e parte dos biólogos acreditavam na biogênese, inclusive a minoria. Professor, como é que pode isso? Veja só, você reflete as verdades de sua época, né? Eu posso destacar dois motivos que fizeram com que os biólogos lá no século XVII, né, acreditassem com mais afinco a biogênese do que a biogênese. O primeiro motivo é que lá no século XVII há pouco tinha acontecido a retomada dos pensamentos da antiguidade clássica, né? O renascimento cultural. E os europeus estavam muito empenhados em repetir tudo aquilo que os gregos haviam falado, né? A ideia lá do renascimento cultural, né? Então, estavam muito presos às ideias da antiguidade clássica, inclusive às ideias de Aristóteles que teve grande influência sobre as ciências naturais, inclusive a biologia. E o Aristóteles, ele era biogênico. Aristóteles, ele dizia que um ser vivo poderia surgir de outro ser vivo pré-existente, beleza, né? Não posso negar isso. Mas o Aristóteles também falava que um ser vivo poderia muito bem surgir da matéria inanimada. Então ele era um forte defensor da biogênese. E lá no século XVII, os biólogos, lá nos primórdios da biologia, eles repetiam que nem papagaio o que o Aristóteles havia falado lá na Antiguidade Clássica, né? O segundo motivo, eu disse que eram dois, né? É porque, à luz dos conhecimentos da época, muitos fenômenos biológicos não davam para ser explicados por via da biogênese. Então, cabia à biogênese preencher essas lacunas que a biogênese não fornecia explicação. Como, por exemplo, os vermes que surgiam no intestino dos animais. Ninguém, em sã consciência, engole, né? Faz a deglutição de uma tênia, né? De um verme, de uma lombriga, mas mesmo assim esses vermes eles surgem no intestino dos animais. Então a única explicação para isso só pode ser que esses vermes surgem espontaneamente lá nesse trato digestório. Hoje nós sabemos que a gente faz a ingestão de ovos microscópicos, mas naquela época a falta de instrumentação, né, de tecnologia, e também a falta de conhecimento do ciclo de vida dos vermes fazia com que eles acreditassem que os vermes simplesmente surgiam espontaneamente no intestino dos animais, beleza? Então, inclusive a carne podre dos cadáveres, né? Eles acreditavam que aquela carne em putrefação dava origem espontaneamente a vermes, né? Já que eles não achavam outro sentido para esse fenômeno. Mas no século XVII também a gente tem que lembrar que é o advento da revolução científica, do método experimental. De repente, não basta apenas falar, repetir o que os gregos haviam falado no passado, né? Agora você tem que provar. Então, de repente, a biogênese agora está frente ao método
científica, o método experimental, né? Ainda lá no século XVII, e seguindo meu slide, o primeiro experimento que a biogênese teve que experimentar, fica muito redundante, desculpe, teve de frente a ela, né, a biogênese, foi o experimento de Francesco Redi, né, lá no século XVII, está ali no slide, né, mais especificamente em 1668. Né. O experimento de Redi ele é um experimento muito famoso. Né. O Redi ele escutava dos abiogênicos que a carne podre dos cadáveres dava origem a vermes. Né. Então, o Red disse, rapaz, vamos ver se isso é verdade, né? Eu tenho que fazer uma experiência, né? Um método científico aí, começando a surgir, né? Para confirmar, né? Corroborar essa ideia abiogênica, né? Para tanto, ele pegou vários recipientes, né? E nesses recipientes ele colocou, como está lá no slide, bem ilustrado, né? Meus desenhos no quadro é um pouco pior, né? Mas aí no slide a tecnologia nos ajuda bastante, amém, né? Por isso que eu estou começando a gostar disso, vou ser um professor high-tech agora, megamente tecnológico. Mas enfim, o Red, né? O Redi, né? Como alguns professores falam também, o Red ele pegou vários recipientes, né? Em todos esses recipientes ele colocou carne, né? Metade desses recipientes ele deixou aberto. A outra metade dos recipientes ele tapou com a gaze, com a tela, beleza? Então, vamos dizer, para ficar mais fácil, né? Mais didático, né? Vamos dizer que ele usou dois recipientes. Um recipiente estava aberto e o outro recipiente estava fechado, tapado com a gaze, com a tela, né? E ambos os recipientes tinham carne, né? Em ambos os recipientes, essa carne apodreceu e o mau cheiro atraiu moscas, né? No primeiro recipiente, aquele que está aberto, né? As moscas pousavam na carne e iam-se embora. No segundo recipiente, por motivos óbvios, as moscas não chegavam até a carne, né? Chegavam até a tela e iam-se embora. Né? Alguns dias se passaram e, de fato, surgiu vermes. Mas surgiu vermes apenas na carne em putrefação do recipiente aberto. A carne em putrefação do recipiente fechado com a tela, vermes lá não existiam. Como é que pode? Se os abiogênicos diziam com muita eloquência que a carne podre dá origem a vermes, então os vermes eram para surgir em ambas as carnes, né? Todavia só surgiu naquela carne do recipiente aberto. O Red foi olhar com mais detalhe para esses vermes em seu laboratório e percebeu que alguns dias após, o verme ele criava um casulo, e desse casulo saíam moscas, idênticas àquelas moscas que haviam pousado há pouco tempo na carne estragada. O que levou ele às seguintes conclusões que eu elenquei ali no meu slide, que é sempre bom você utilizar, né, para dizer que está utilizando alguma coisa. Né? Então, veja só. Então, as conclusões dele. A primeira conclusão é que a biogênese não serve para explicar esse experimento. Né? Já que, segunda conclusão, já que a carne podre não dava origem aos vermes, mas os vermes surgiram das moscas que há pouco haviam pousado nessa carne estragada. Ou seja, os vermes não surgiram espontaneamente, mas os vermes surgiram de um ser vivo pré-existente, que eram aquelas moscas que justamente pousavam na carne. Né? Então, nesse momento, a biogênese passou a ficar mais interessante para a biologia. Inclusive, vários dos biólogos que eram ferrenhos defensores da biogênese deixaram a biogênese de mão e começaram a acreditar na biogênese. Ou seja, nesse momento, após o experimento de Red, a biogênese ficou em baixa. Né?
Mas a ciência, né, o conhecimento segue caminhos tortuosos, né, nunca muito bem entendidos, né? Então, realmente, a biogênese naquele momento estava em baixa, né? Mas na segunda metade do século XVII, né, o Antonier van Leeuwenhoek, lá na Holanda, né, um comerciante, né, que não tinha formação científica, mas todavia muito curioso, né? Criou um instrumento, um microscópio, né? E com esse microscópio dele ele conseguiu ver pela primeira vez micro-organismos. Isso no final do século XVII. Isso foi uma grande força para a biogênese do século XVIII. Então perceba que a biogênese de repente estava em baixa, mas, como eu botei ali no slide, né, é a primeira observação, no final do século XVII, né, na verdade, na segunda metade do século XVII, Monteiro van Leeuwenhoek vê micro-organismos pela primeira vez, né? E isso fortalece, dá vida à biogênese, porque a biogênese se fortalece no século seguinte, no século XVIII, justamente presa a ideia de que o caldo nutritivo, que é o assunto da próxima aula, dá origem espontaneamente a esses micro-organismos vistos por Leeuwenhoek. Então, eu já estou começando a falar da segunda observação. Então, veja só. Então, eu quero que vocês entendam, portanto, né, a segunda observação e a conclusão de minha aula, né, que a biogênese do século XVII é diferente da biogênese do século XVIII. A biogênese persistiu até o século XVIII? Persistiu. Mas a biogênese do século XVII, isso eu acho muito importante você ter esse entendimento, né, esse senso crítico. A biogênese do século XVII é diferente da biogênese do século XVIII. A biogênese do século XVII é uma biogênese mais absurda, né? Na biogênese do século XVII, imaginava-se que o lodo dos pântanos dava origem a cobra, né, a sapo, né? A biogênese do século XVII aceitava os pensamentos daquele médico de Bruxelas, né? Eu lembro já o nome dele. Esse médico de Bruxelas, ele tinha uma receita para criar ratos, né? Ele dizia que você pegava farinha de trigo, uma camisa suada e colocava num canto escuro e sossegado, e dias depois essa camisa suada mais farinha de trigo dava origem a ratos, né? Então a biogênese do século XVII, né, aceitava esses absurdos, né? Já no século XVIII, a biogênese ela é mais contida. No século XVIII eles diziam, não, realmente o lodo dos pântanos não dá origem a sapo, a cobra, realmente é camisa suada com farinha de trigo, né? Como dizia o nome do cientista, eu lembro já, né? Como diria aquele médico de Bruxelas, né? Não dá origem a ratos, ou seja, organismos complexos como ratos, cobras, sapos, não podem surgir espontaneamente da matéria inanimada, né? Mas aqueles micro-organismos vistos por Leeuwenhoek no final do século passado, século XVII, eles sim são tão simplesinhos, mas tão simplesinhos que podem sim surgir espontaneamente do caldo nutritivo, né? E justamente esse é o assunto da próxima videoaula sobre a origem da vida. A gente vai agora para o século XVIII, né? E lá no século XVIII a gente vai ver os experimentos com caldo nutritivo, que é o experimento de Needham, o experimento de Spallanzani, né? Um assunto muito importante. E a gente encerra na próxima aula, falando no século XIX do experimento de Louis Pasteur, ok? Então, galera, espero que tenha sido elucidativa, né, essa videoaula. É a primeira de algumas videoaulas que a gente vai falar de origem da vida, é um assunto deveras bastante extenso, mas devagarzinho a gente vai desvendando os mistérios da vida. Ficou bom isso aí, viu? Desvendando os mistérios da vida. Então, pessoal, então até a próxima!